Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. Esta semana nós veremos a Parashá Tetzaveh e nela vai se tratar do serviço do sacerdote e de suas vestimentas. E nela nós encontramos 7 mitzvot, ou preceitos. Na Parashá anterior nós vimos que, a respeito do templo e do tabernáculo, se tratou a respeito da presença de Deus no meio do povo. Falando de presença, o que nós nos perguntamos aqui nessa paraxá é: para onde está Moisés? Essa paraxá que Tetzaveh, o nome de Moisés não é lembrado apenas uma única vez, ou seja, não aparece nada de Moisés, do nome Moisés, aqui nessa paraxá. Ou seja, para onde anda o homem Moisés? Lá no livro dos Números, quando seus irmãos Miriam e Arão se juntaram e começaram a falar mal de Moisés por causa da mulher cuxita, o texto vai dizer o seguinte: Ve'aish Moshe anav meod mikol adam asher pnei adamah. Ou seja, o homem Moisés é o mais humilde dentre todos os homens que existem sobre a terra. O que significa isso? Nós pegamos lá no Talmud Bavli, no Tratado Shabat, o Midrash que fala sobre Moisés, quando ele subiu para receber as tábuas, vai dizer que quando ele chegou aos céus para receber as tábuas, os anjos perguntaram para Deus: quem é este? E Deus disse: é o filho do homem. Eles disseram: o que ele está fazendo aqui? Quem é esse daí para que lembres dele assim, para que traga-o aqui nesse lugar? E Deus disse: ele veio receber a Torá. E eles disseram: como isso? A Torá ser dada para um filho do homem? Nesse momento, Deus disse: e aí, Moisés, vai, responda a eles. Moisés disse para Deus: eu estou temendo, tenho medo, porque através de suas bocas eles podem me queimar todo. Deus disse: venha, segure no meu trono de glória e responda. Aí Moisés veio, segurou e disse para Deus: essa Torá que eu vim aqui receber, o que está escrito nela? Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, não haverá outro Deus além de mim. Moisés disse para os anjos: vocês adoram outros deuses? Vocês praticam idolatria? E Moisés continua: o que mais existe nela? Deus disse: lembrai-vos do Shabat para santificá-lo. Moisés disse: vocês trabalham? Vocês precisam repousar? Por que isso? E Moisés continuou: o que mais nessa Torá? O que mais diz nela? E Deus disse: honrarás pai e mãe. Moisés respondeu: como isso? Os 6 anjos, vocês têm pai e mãe? Vocês são terrestres, vocês têm isso? E continuou: o que mais? Não roubarás, não matarás e etc. Moisés: vocês roubam? Vocês estão no meio de gente para roubar? Vocês matam? Vocês fazem alguma coisa para vocês precisarem da Torá? Ou seja, Moisés, em sua simplicidade e humildade, agarrando-se a Deus e ao seu trono de glória, ele respondeu aos anjos da forma mais sábia possível. E Moisés desceu e logo em seguida
o Satã chegou diante de Deus e disse: a tua Torá, onde que ela está? E Deus disse: ela está na terra. E ele foi, perguntou para a terra: onde está a Torá? A terra disse: não sei, não tem nada comigo. Talvez pergunte às montanhas, aos vales. Ele foi e perguntou: a Torá, onde que está a Torá? Eles disseram: não sabemos, impossível, nada foi dito a nós, ela não está aqui. Vá aos mares e pergunte. Foi aos mares e disse: e a Torá, onde ela está? Os mares disseram: não sabemos, só apenas o santo, bendito seja ele, é capaz de responder-te essa pergunta. Ele voltou e perguntou: Senhor do universo, onde está a Torá? E Deus disse: vai ao filho de Amram e pergunte a ele. Ele desceu até Moisés e perguntou: e a Torá? Onde que ela está? A Torá que Deus te deu. Moisés, na sua humildade, respondeu: deu a Torá a mim? Impossível! Eu, o mais baixo de todos os homens, como que ele pode me dar a Torá? Para mim, impossível. Isso nunca acontece. É impossível demais. Isso nunca ia acontecer. Ou seja, Moisés, em toda a sua humildade, se considerando a sua pequenez, ele é o homem mais humilde que existe. E aqui nessa paraxá, por que Moisés desaparece? O que acontece? Essa paraxá vai se tratar, falar dos sacerdotes, dos serviços deles e de suas vestimentas. E Moisés, em sua humildade, quando estava recebendo a Torá, ele disse para Deus: ah, essa paraxá aqui, Tetzaveh, vai falar disso. Mas então aqui não precisa lembrar do meu nome, aqui não precisa me citar, porque aqui vai estar falando dessa coisa sagrada, do que é o mais importante, de sacrifícios do sacerdote, do serviço apresentado no templo, do serviço dele diante do povo, vivendo os preceitos. Então, não precisa me citar aqui, o meu nome não precisa ser falado aqui, deixa aqui apenas para eles. Por isso aqui não se faz menção alguma ao nome de Moisés. Diz apenas na segunda pessoa: ordene, faça, diga, tal, etc, etc, etc. E por causa dessa humildade toda de Moisés, aí para ele teve a recompensa que, lá no livro de Malaquias, vai dizer: Zechru Torat Moshe Avdi. Ou seja, lembrai-vos da Torá de Moisés, meu servo. Esta é a recompensa que Moisés recebeu por toda a sua humildade. E mesmo na Brita Hadashah, nós vamos encontrar essa questão falando sobre a humildade, essa simplicidade toda. No livro aos Filipenses, vai dizer disso, que a pessoa deve agir humildemente e reconhecer que os outros são maiores que ele. Moisés aqui, ele está falando também de Moisés aqui, porque ele, em sua total humildade, reconheceu que os outros são superiores a ele e no devido momento ele não precisou nem aparecer, porque ele se colocou como menor de todos e os outros são mais e maiores do que ele. E também para quem se interessa pelo hebraico, nós aqui estamos estudando não só a Torá de Moisés, mas também a língua sagrada, o hebraico. Moisés foi, não só quando ele subiu, os anjos contradisseram para que ele recebesse a Torá. Depois, também quando ele desceu,
vier buscar a Torá, porque para eles era inadmissível. Essa passagem aqui, que fala para lembrar-vos da Torá de Moisés, se encontra no livro de Malaquias. Malaquias, o nome é a tradução do hebraico Malachi. Malachi pode significar tanto, meu enviado, o que o próprio livro de Malaquias vai dizer, o enviado de Deus, falando dele. Mas também significa meu anjo. Essa devida passagem dizendo para lembrar da Torá de Moisés, o servo de Deus, está no livro de Malaquias, de Malachi, que significa meu anjo, ou seja, os mesmos anjos que contradisseram lá em cima e depois eles mesmos reconheceram através da humildade de Moisés essa grandeza de Moisés, e por isso neste devido livro está dito isso: lembrai-vos da Torá de Moisés, o meu servo. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana, até o nosso próximo encontro. Toda letra outro.